cliente chega e você fala a tua linha para ele, quando ele não quer aquilo, quando ele quer entrar por outro viés, que ele quer forjar provas, ele já te dispensa também. Ele vai atrás de outro advogado que compra aquela ideia dele, né? E a gente tem que ter, assim, a inteligência, vamos dizer, que nós estamos lá para representar o nosso grupo, sim, os nossos princípios, sim, mas acima de tudo, uma população. Eu não consigo muito separar o cliente do amigo. Então, eu me envolvo nos problemas eu levo pra casa, eu fico sofrendo quando eles querem divorciar. Opa! E aí, gente, tudo bem? Grande abraço. Estamos chegando para mais essa quinta-feira, para mais um Café com Manteiga. Hoje nós temos um papo muito bacana aqui, com gente muito bacana. Nós vamos falar hoje de advocacia. E para isso, nós estamos recebendo aqui a doutora Márcia Cunha, uma cidadã ariadense. E hoje Poços Caldense, porque ela está aqui desde 2016. 2016. 2007, desculpa. E ela está aquem já é uma cidadã Poços Caldense. A doutora Márcia, ela é graduada em Direito pela Universidade José do Rosário Velano, de Alfenas, né? Ela é advogada com especialização em Direito Civil, Processual Civil e Direito Público pela Escola Superior de Advocacia, né, doutora? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui, viu, Marcos? Nossa, obrigado por ter vindo aí. Muito obrigada, é um privilégio. A gente já se conhece já há um tempo, né, Marcos? E o teu trabalho é super admirado, sempre admirei muito. E queria aproveitar para falar da Laurinha também, né? Amiga da Laurinha, do Lucas. Mandar um beijão para ela, né? Uma pessoa que eu admiro muito também. Obrigado, muito obrigado. Bom, então hoje nós vamos falar de advocacia, né? Hoje você já está há 22, né? Atuando nessa área há 22 anos, nisso tudo que eu citei. Né? Exatamente. E como é que foi o teu início? Porque você é uma cidadã que veio é uma ariadense, né? Isso. Você já começou na advocacia pública ou o que você fazia antes? Você sempre pensou em ser advogada? Sempre pensei na advocacia. Sempre pensei, porque desde a faculdade. Porque meu pai foi advogado. E ele, então já é de sangue. E ele tinha prestado concurso para juiz de direito, mas eu sempre olhei um lado e outro, sempre fiz essa comparação e tinha na minha cabeça que eu queria ser advogada, sempre foi assim. Nunca nem tentei concurso. Já chegou a fazer advocacia privada? Já, e faço atualmente ainda. Ainda faz? Faço. Eu formei, né, no ano de 2000, e no ano de 2001 eu já fui convidada para ser assessora da Câmara Municipal de Areado e já abri meu escritório também. Então, mas aí você, porque eu acho que de cara você é nova, né, para ser receber eu acho meio pesado, né? Não é não? Na época que eu assumi esse desafio, eu acho que... Sabe aquela questão quando você ainda não tem a maturidade para saber o que você está assumindo? Acho que foi meio assim, porque na faculdade a gente não tem muita ideia do que é o poder público. A gente não tem essa prática jurídica nesse campo, né? Então, eu acho que eu não tinha muita ideia e nem imaginava em advogar nessa área. Quando eu fui convidada, eu falei, nossa, eu vou aceitar esse desafio com a cara e com a coragem. E foi uma porta que se abriu na minha vida e que eu aprendi a amar. E eu gosto muito do direito. Você ficou lá em Areado, na Câmara Municipal, como advogada pública, né? Isso. Por quanto tempo? 6 anos. Por 6 anos. Aí você veio para Poços em 2000 Aí em 2007, né, eu vim para Poços. Essa experiência lá no Poder Público e em Areado me ajudou aqui também, porque eu entrei através de um processo seletivo, né, para contratação de advogado temporário aqui na Prefeitura de Poços, e essa minha experiência já me ajudou nessa etapa, né, foi muito importante nessa etapa. Você passou por vários
cargos na prefeitura, né? Muitos. Eu falo que meu período lá foi muito intenso. Né? Muito intenso mesmo. Isso te dá uma carga muito boa, né? Exatamente, porque assim, eu tive uma visão muito ampla de várias áreas lá dentro, né? Eu fiquei 2 anos como contratada, advogada contratada. Okay. Nesse período eu fiquei na execução fiscal, né? Que é a cobrança de tributos que a população acaba ficando em aberto junto ao poder público. Depois eu fui para o setor de compras, que é o departamento da prefeitura que trabalha com licitações. Que bagagem, né? E eu fiquei lá praticamente 2 anos, mais ou menos, só trabalhando em licitações, que é uma área realmente muito desafiadora, né? E foi muito interessante. Quando estava terminando o meu contrato, né, em razão do trabalho, acredito que eu desempenhei, e aí é interessante contar porque eu não era conhecida aqui, né? Eu conhecia o procurador-geral na época, que era o Dr. Santini, e foi através dele que eu fui selecionada e eu ingressei na prefeitura, e agradeço ele imensamente sempre, uma pessoa que ficou para minha vida, né? Meu amigo para sempre. E aí eu fui para o setor de compras, que na época ficava no Complexo Santa Cruz. Isso. Que era distante da prefeitura central. Então eu não tinha contato com pessoas que tinham cargo ali de secretariado, nada disso. Só que eu trocava muitos e-mails com o secretário de administração, que na época era o Sr. Armando Bertoni, e com a doutora Salma, que era a secretária de governo, que é uma pessoa também assim que Você só trabalhou com fera. Só com fera. Eu tive uma escola boa. E eu trocava e-mails com a doutora Salma. E ela, às vezes, ela me questionava, eu questionava ela, eu não sabia quem era ela, eu não tinha ideia. E você você batia de frente. Às vezes questionando, olha, mas eu não concordo que seja assim. Aí ela dava opinião, sempre com o maior respeito, né? E aí, quando ela questionou do diretor do departamento de suprimentos, onde eu trabalhava, né? Quem era a pessoa que mandava e-mails para ela? E aí o João Alvise, que era o diretor, que é um amigão também, disse, é a Márcia, ela é advogada contratada, tá no final da experiência dela, ela vai sair. E aí ela falou, ela não vai sair. Que legal, hein? E aí foi ela que me abriu outras portas na prefeitura. O primeiro cargo que ela me colocou foi como diretora de orçamento e programação, que é uma área totalmente diferente da minha também, mas que me fez ver outro lado, me fez ter uma experiência, porque eu gosto de desafios também, né? Sim. E eu falei, vou assumir. Desafio e desafiar, né? Pelo que eu pude ver aqui. Exatamente. Né? Aí eu fiquei como diretora de orçamento e programação. Em seguida, eu acho que ela me achou apta a assumir, né, o cargo de procuradora-chefe. Aí eu fiquei um tempo, junto com o Dr. Santini ainda, que era o procurador-geral. Em seguida, saiu o Dr. Santini, né? Ele resolveu pedir exoneração e ele me indicou também para assumir o cargo dele. Aí eu assumi como procuradora-geral e na mesma época, a doutora Salma foi para o DME, na época que estava tendo uma reformulação no DME. Então a doutora Salma falou assim, você vai ficar no meu lugar na Secretaria de Governo também. Legal. E em seguida ainda recebi o desafio de assumir como secretária de comunicação. Então na mesma época eu fiquei com os 3 cargos. Foi da gestão de quem? Do Paulinho. Paulinho Corumina. Eu entrei na gestão do Navarro e fiquei depois todo o período com... Eu me lembro que eu trabalhei na campanha do Paulo, né? E a gente se cruzou naquela época, né? Meio corrido. Exatamente. Assim. Então eu fiquei no final da gestão dele e eu fiquei em 3 cargos. Mas, além disso, eu assumi algumas, como membro de alguns conselhos da criança e do adolescente, Conselho da Mulher, de desenvolvimento do trabalho. Fiquei 5 anos no DME, no Conselho de Administração. Então, assim, eu só agradeço. Eu falo que foi realmente engrandecedor. Muito bem. Eu vejo aqui que você passou por vários cargos e nenhum deles você, né, prestou concurso, sem concurso público. Né? Você, quer dizer, pelo que eu vi aí, reconhecimento, confiança, e você atribui isso a quê? Você particularmente? Todos esses cargos, porque a regra, né, do serviço público realmente é o concurso público. Então as pessoas às vezes podem até não por isso que eu tô te perguntando, né, quanto
ficou muito tempo na prefeitura sem concurso. Mas são cargos de confiança, são cargos de livre nomeação e exoneração. Eu atribuo a isso, eu acho que eu falo assim que eu não tenho nenhum diferencial dos outros, mas eu tenho boa vontade. Eu falo sempre que eu pego para fazer, eu tento aprender, tento me dedicar. E eu acho que foi isso, esse reconhecimento. Tanto que a primeira porta que me abriu, como eu disse, foi nos cargos, né, de confiança. Foi através desses e-mails que eu trocava com a doutora Salma e despertou nela, talvez, que eu tentasse, pelo menos, entender aquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Então, na tua cabeça, ele tem Santo Santini e Santa Salma. Exatamente. Tem outras pessoas, o Sr. Armando Bertoni também. O Santo Armando. Armando é um camarada bacana pra caramba. Meu Deus, que pessoa, eu falo que eu me espelho nele sempre. Sempre mesmo. E o João Alvise também, que é um amigão. E fora isso, eu fiz grandes amigos na prefeitura. Grandes amigos ali, né? Muito. Eu tenho amigos pra vida. Doutora, dentro da legalidade, vamos dizer assim, quando você é contratada, existe um período de contratação que tem um vencimento, né? E você pode seguir, daí isso é renovado. Como é que funciona isso? No setor público, no caso? No setor público. No setor público, geralmente é assim, é livre nomeação e livre exoneração, nesses cargos que eu ocupei, né? Então, é um cargo que é totalmente, vamos dizer assim, político, né? Então, a pessoa que está à frente da administração pode me exonerar a qualquer momento. Isso quer dizer que se você foi, vamos dizer, admitida hoje, você pode ser exonerada amanhã ou depois? Posso. Ou como pode ficar lá no prazo determinado? Qual é o prazo determinado? O prazo geralmente é o final do mandato. Ah, tá. Porque aí termina o mandato, todos os cargos são exonerados no último dia do mandato daquela gestão. E no mandato seguinte, aí a pessoa que assumir pode nomear quem ela deseja. E você pode voltar com a pessoa seguinte, se for o caso? Sim, posso. É tanto que aconteceu, né? Entre gestão do Navarro e do Paulinho. Aí depois, na gestão que sucedeu ao Paulinho, ainda tive alguma proposta para ficar, mas numa área que não me, vamos dizer assim, não era muito afeta, numa área que não me interessava tanto. E eu, quando vim para Poços, eu vim eu nunca quis parar de advogar, na advocacia privada também. Então, assim, a prefeitura foi a porta de entrada para que eu tivesse a visibilidade necessária para eu abrir meu escritório. Porque nós temos muitos advogados, né? Eu não era conhecida aqui em Poços, então foi a forma de eu mostrar o meu trabalho para em seguida abrir o escritório. Então, depois que eu abri o meu escritório anda super bem, né? Na parte da advocacia privada também. Então, hoje, eu não gostaria de deixar o meu escritório. Na advocacia privada, qual é o teu segmento? Eu faço muito direito civil, né? Mais na área civil. A minha especialidade em direito das sucessões, né? Que seriam inventários, testamentos, alguma coisa assim. Direito de família, faço muito, divórcios, guarda, regulamentação de visitas, essa parte. E, além disso, faço muito contratos, né? Regularização de loteamentos, contratos privados. E também atuo, também na minha advocacia, em algumas questões que envolvem o poder público, como defesa em processo de improbidade administrativa e outras questões afetas a essa área. E hoje você está na Câmara Municipal de Poços. Exatamente. Fala um bocadinho disso. Como é que foi isso? Bom, como é que você foi parar? Quando eu saí da prefeitura, no ano de 2012, eu já imaginava, vou abrir meu escritório, dando tudo certo. E dá para conciliar? Dá. Hoje dá. Na prefeitura, não. Tem alguns cargos da prefeitura que são incompatíveis com a advocacia. Os cargos de secretariado, de procurador-geral, eles são incompatíveis por uma questão já vedada pelo Estatuto da Advocacia. Então, aí quando eu ingressei e meu escritório começou a ir bem, eu não pensava em voltar para o poder público, inicialmente. E aí, quando eu recebi a proposta para assumir a assessoria da Câmara, essa foi uma questão, vamos dizer assim, primordial, porque na assessoria jurídica eu poderia fazer os dois serviços, né? Atrelar o serviço da advocacia, né? Da minha advocacia, do meu escritório, era compatível com a assessoria da Câmara. Isso foi uma das questões que
foram das questões que me levaram a assumir. E qual que é a diferença entre da advocacia pública para a privada? Que diferença tem desses dois? Bom, o que eu acho... Assim, vamos tentar ser o mais objetivo possível, né? Até para que todo mundo entenda. Na advocacia pública, a gente age pelo princípio da legalidade estrita. Eu só posso fazer, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, ele não pode agir, né, nos interesses particulares. Além disso, ele tem que obedecer alguns princípios, né, que é o da legalidade, que é esse, né, que eu falei. São dois princípios, né? Na verdade, no poder público, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são o que a gente chama de LIMP, né? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o princípio, e ele, principalmente, né, o da legalidade estrita, ele só pode fazer o que tem na lei, que esse é o, vamos dizer, o basilar. Tá. Agora, na advocacia privada, né, o particular, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Então, o que rege o privado é o interesse particular, desde que não esteja vedado em lei. Aí você já está falando da pessoa de direito privado e o administrador público, exatamente, exatamente. Então, a pessoa de direito privado, né, a pessoa, qualquer ser humano, eu, você, nós podemos fazer tudo. Desde que a gente... Claro que tem regras, desde tem limite, que a lei não proíba, assim. né? Desde que a lei não proíba. A lei fala que não tem lá na proibição da lei, a gente pode fazer. Porque é interesse, eu posso dispor dos meus bens, eu posso doar meus bens para quem eu quiser, desde que tenha aquelas regras, né? Desde que sejam válidas. Mas no poder público, não. Eu tenho que olhar pelo princípio da impessoalidade, eu só posso fazer o que a lei permite, né? Eu tenho que agir com publicidade. Então, você tem uma liberdade, mas a tua liberdade é vigiada. Exatamente. E muito vigiada. Muito vigiada. Muito bom. O que é ser uma advogada? O que implica? Qual que é o grande desafio de um advogado, ou no seu caso, uma advogada? Olha, eu penso que um advogado, depois desses anos, eu já tenho aí 23 anos, quase 23 anos de advocacia. O que eu penso? A primeira coisa, a gente tem que ser muito ponderado. Às vezes, o cliente chega e ele acha assim, olha, eu tenho razão e aconteceu isso. A gente tem que ter um olhar de uma forma racional. A gente tem que ser a racionalidade que às vezes ele não tem, porque ele está dotado de emoção em algumas questões, né? Eu brinco que às vezes o advogado é meio que um psicólogo. Então, ele tem que fazer essa ponderação e ele tem que avaliar o cenário. Qual que é o melhor cenário para que essa pessoa esteja segura? Porque às vezes eu noto muito isso. A gente, na ânsia de querer defender o direito da pessoa, a gente não olha as consequências. E as consequências, às vezes, são drásticas. Às vezes eu entro com direito sem pensar nos prós, contras, e depois tem vários tipos Então, quando a gente vê um advogado sendo processado, um motivo é isso, a inconsequência da às vezes a ânsia de querer ganhar uma causa, o cara acaba sendo inconsequente em alguns pontos. Às vezes você prejudica o cliente, né? Existem muitas questões assim. Outro dia eu estava avaliando um caso lá, não é meu, nada disso, mas a pessoa entrou com um processo contra um determinado construtor e não avaliou. Aí no final ele ganhou a ação. Só que o construtor só tinha aquele imóvel para entregar para ele. Então, quer dizer, ele gastou com o processo, ele teve o trabalho do processo, o desgaste de um processo, né? Pagou advogado para, no final, ganhar exatamente aquilo que ele já tinha em mãos, por falta de diálogo com o construtor. Então, a gente tem que avaliar isso. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Isso é aquele papo de você procurar o advogado do oponente, vamos dizer assim. Isso. Né? Por exemplo, o Lucas é um advogado do oponente, você chama, vamos tentar entrar num consenso, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, né? Exatamente. Hoje a advocacia nos clama isso. Primeiro a gente tentar uma composição amigável, é o melhor para todo mundo. Porque assim, não é melhor você abrir mão de alguma coisa e você decidir a sua vida do que você deixar um terceiro que não sabe da sua história decidir? O juiz é um ser humano,
né? Então ele vai decidir de acordo com as provas que são levadas. Nem sempre a pessoa que está certa tem as provas adequadas. Então é uma questão assim, muito subjetiva, às vezes fica muito subjetivo. Então a gente tem que avaliar esse cenário todo para ver o que é mais seguro para o cliente. Porque na advocacia, o cliente, cada cliente tem um estilo, né? Vamos dizer assim. Cada cliente é um personagem diferente, né? É muito singular, né? Cada um tem uma história, cada caso é um caso, tem sua peculiaridade, né? E você consegue saber quando o cara... porque, naturalmente, o teu cliente tem que narrar tudo para você, ele tem que confiar em você, porque você vai lá para trabalhar para defendê-lo, não é verdade? É o principal, né? Que é o principal. Que ele conte, pelo menos para o advogado, toda a realidade, né? E aí você já notou que esse cara omitiu alguma coisa ou inventou alguma coisa a mais? A gente nota. Nota, e isso é muito importante, porque durante o processo a gente pode ser surpreendido. E às vezes um detalhe faz toda a diferença no processo. E aí que entra a psicologia que você falou. Exatamente. Né? Um detalhe que ele não conta, que ele omite, depois que a outra parte vem e apresenta a prova daquele detalhe, pode mudar totalmente o curso do processo, né? Tá. Então é muito importante a gente tentar tirar isso do cliente. A gente nota às vezes, quando o cliente está tentando de alguma forma. E aí você dá um puxão de orelha nele, né? Lógico. Né? Assim, eu tenho, isso é minha personalidade, isso é uma questão que eu adotei para mim. Eu não entro com uma ação que eu não acredito. Então, eu quero acreditar na história do cliente para que eu incorpore aquele direito dele e defenda da melhor forma. Eu sempre penso assim. Porque, tipo assim, você está defendendo uma coisa que você não sente, né? Exato. Que você não concebe. A gente não consegue, é muito difícil. Eu tô falando não concebe, né? Não, exatamente. Porque aí é muito difícil você defender uma coisa que você não acredita. Você não acredita, né? Como é que você vai defender? E aí você acaba perdendo. Perde a qualidade da defesa, né? Então é melhor ser sincero. Pode perder até a causa por isso, né? Com certeza. Melhor ser sincero do que criar também depois um constrangimento para o cliente. Porque a gente identifica com o cliente. Quando o cliente chega e você fala a tua linha para ele, quando ele não quer aquilo, quando ele quer entrar por outro viés, que ele quer forjar provas, ele já te dispensa também. Ele vai atrás de outro advogado que compra aquela ideia dele, né? Então eu falo assim que é a lei natural da vida, né? Agora você acredita que se esse advogado comprou a ideia dele, ou seja, as mentiras, né? Você acredita que pode acontecer de ganhar essa causa com essa mentirada toda? Às vezes sim. Às vezes acontece. Tem casos, né? Eu falo assim que... porque, como eu disse, o juiz, ele não julga geralmente pelo que ele sabe, ele julga pelo que está no processo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem a verdade, ela não consegue fazer as provas necessárias, formular as provas necessárias. E aí acaba que o outro domina, né? Muitas vezes as pessoas não sabem como é um curso de processo e deixam correr a revelia sem defesa. Okay. Isso também já é crédito para outra parte, né? Então a gente sabe que existem injustiças, vamos dizer assim, não por culpa do judiciário, mas pela questão... Mas aí é que vem, por exemplo, aí o advogado ele pode entrar com uma... Como é que chama? Não é embargo, né? Com recurso. Com recurso. Nós temos vários recursos hoje, até essas questões, assim, por exemplo, que eu disse, de revelia, elas são condicionadas a algumas questões. Não quer dizer porque a pessoa não respondeu que ela vai perder. O juiz vai ver se a outra parte trouxe os elementos necessários para a convicção dele, né, para formar a convicção. E depois disso, isso não quer dizer também que que a pessoa que deixou de apresentar determinada defesa não possa depois se utilizar dos recursos necessários, que são inúmeros, né? Então, tem os recursos para a primeira instância, dependendo do caso, tem para a segunda instância, e aí, recurso de primeira instância, no caso que eu falo, são os embargos de declaração, né? Para alguma omissão, e depois tem os apelações, e aí vai. Eu já ouvi muitas pessoas falarem de morosidade da justiça brasileira. Como é que você vê isso? Realmente é morosa. E não é por uma culpa do judiciário, é uma estrutura que vem há anos, né? Assim, quantidade de processos? Quantidade de processos. Qualquer coisa judicializada, a gente tem esse costume, vamos dizer assim, que realmente a gente precisa mudar essa mentalidade.
tem muitos processos. A estrutura do judiciário é deficitária, né? Seja de servidores, equipamentos, e veio acumulando ao longo dos anos, né? A gente tem trabalhado aí, a legislação tem trabalhado no intuito de tentar mudar isso, né? E a gente já perquiriu algumas, já, vamos dizer, adiantamos algumas coisas, mas ainda temos muitas coisas para... As coisas mudaram, né? Você vê bem, a tecnologia, por exemplo, o que nós temos hoje de tecnologia, você acha que melhorou e pode melhorar mais ainda? Com certeza. A agilidade nos processos e... Com certeza. Inclusive, nesse ponto, a pandemia ajudou. Porque na época da pandemia, né, se agilizou um pouco esse processo. Por exemplo, os processos eletrônicos, né, a digitalização dos processos que estavam físicos, isso ajudou muito. O processo eletrônico facilita em várias questões. A gente consegue administrar um processo à distância, evita que o advogado perca o tempo de ir ao fórum, do servidor do fórum também ficar atendendo no balcão advogado. Você está falando das audiências... Também tem as audiências online, né? Que você faz da onde você estiver. Sim, mas ela tem a mesma eficácia? Algumas audiências, como a audiência de tentativa de conciliação, né? Tem audiências que isso eu acho que realmente é efetivo. Mas tem audiências que não. Inclusive, o CNJ vem cobrando muito as audiências presenciais em alguns casos, principalmente oitivas de testemunhas, que são as audiências de instrução e julgamento. Porque perde um pouco, né? Acho que fica mais frio quando a testemunha está à distância, né? Então, realmente compromete um pouco. Eu acredito nisso. Tem pessoas que não, tem pessoas que defendem muito o online, mas eu acredito que eu, como advogada, eu acho que para a parte é muito mais efetivo, é mais caloroso, você sente a parte numa audiência presencial. O Lucas passou uma pergunta aqui que é assim, ó, qual é a importância do direito civil e processual civil, né? Claro que na sua prática como advogada pública. Como advogada pública? Vamos no privado primeiro, depois a gente parte para o público. No privado, totalmente, porque é a área que eu atuo todos os dias. Eu não atuo no direito penal, não atuo no previdenciário, no trabalhista, eu atuo nessas áreas, né? Todas as questões que eu atuo geralmente estão abrangidas no direito civil e processo civil. Porque direito civil seria, né, a parte material e o procedimental seria o processo civil, né, dentro dessa área. Mas no direito, vamos dizer, no direito público, como assessora jurídica da Câmara, né, no dia a dia, me traz algumas questões que são principiológicas. Mas em alguns casos, vamos supor, porque a Câmara tem alguns processos judiciais, e aí eu preciso ter a noção do direito civil, do processo civil, para conduzir esses processos, porque eu atuo como defensora da Câmara também nos processos judiciais. Tá, mas me diga uma coisa, quando você falou agora vamos partir então para a Câmara Municipal, hoje você como assessora jurídica da Câmara Municipal, né? Existe também essa morosidade que nós comentamos com os processos, os públicos? Os processos públicos também, eles têm vários caminhos e a gente não pode, né, vamos dizer, pular etapas. Porque isso é extremamente importante. Seja então, pelo que você está me dizendo, ele é mais lento do que o privado? Não, o processo privado ele é lento porque ele depende também de vários procedimentos e ele depende de muitos prazos. Vamos supor, a gente ingressa com uma ação, cita a outra parte, tem 15 dias úteis para responder. E aí, isso tudo, uma coisa vai dependendo da outra. Tem os recessos e tem várias outras questões, né? Tem muitas coisas que você pode pedir no processo que vai protelar o processo, né? Tem muitos instrumentos e ferramentas para isso. E tem alguns advogados que têm esse hábito de não quer que o processo termine logo e aí fica tentando tumultuar o processo. Evitar, já sabe às vezes que o cliente vai perder, então quer ganhar tempo. E aí fica protelando. Nós temos hoje ferramentas para isso, né?
apesar que a nossa legislação também vem tentando coibir isso através de dispositivos que fala que quando o judiciário percebe isso, ele pode condenar a parte à litigância de má-fé, né? Então, aplicando multa. Então, tem algumas questões mas a gente sabe que existem ainda alguns meios. No direito público, também existem etapas que precisam ser seguidas. Se você entra num processo licitatório, você também tem que publicar o edital, você tem que esperar o prazo, você tem que dar prazo para impugnação. Também tem essa morosidade, em alguns mais morosidade ainda, dependendo do elemento, da matéria. E assim, tem tantas questões, é tão abrangente, né? Que tem questões que são super rápidas e tem questões que travam em alguma coisa. Então, depende muito. O judiciário, já vem assoberbado de anos. Então, por exemplo, comparando Poços de Caldas, né, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso meio, eu acho que o judiciário, de alguma forma, é um pouco mais lento que o poder público. Apesar que a gente sabe que tem também algumas morosidades no poder público, né? Tem gente que quer, às vezes... só que também, como eu disse, o poder público está muito atrelado ao que pode a lei. Então, às vezes, a pessoa tem um juízo de valor, um juízo de justiça, que, na verdade, não corresponde à lei. Então, às vezes, realmente, o trâmite também demora. Doutora Márcia, você falou se você é uma assessora jurídica da Câmara Municipal, naturalmente você é uma defensora da Câmara Municipal. Em que, por exemplo? Eu sou um cidadão que entrei com um processo contra a Câmara Municipal. Certo. E você faz a defesa da Câmara Municipal. Exato. Troca isso em miúdos pra gente. Se o processo for judicial, vamos dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Uma determinada empresa tentou ingressar num processo licitatório e, de repente, por algum motivo, ela foi desclassificada do processo licitatório. Ela entra com uma ação contra a Câmara, dizendo para o juiz, olha, eu fui desclassificado injustamente, né? Eu faço a defesa no processo dizendo por que a Câmara estava certa, por que a Câmara agiu adequadamente, por que ela tinha que ser desabilitada naquele processo. Mais ou menos isso, né? Só para exemplificando. Então, eu defendo os atos da Câmara, né? Agora, lá dentro, o que eu tento fazer? Sim. Respaldar eles juridicamente para que eles você fala, os vereadores, os vereadores e também os servidores, quando necessário, né? Para mostrar o que eles podem aprovar, o que eles não podem aprovar, o que é a iniciativa do legislativo, o que é iniciativa do executivo. Eu tento mostrar para eles do aspecto, eu tenho essa incumbência, né, de dar os pareceres jurídicos para dizer se os projetos de lei propostos pelo executivo e pelo legislativo, se eles estão adequados à lei e à Constituição. Então isso quer dizer que eu sou um vereador, eu entro com um projeto de lei, sei lá, qualquer um projeto de lei, e esse projeto de lei, primeiro ele vai para você e você vai avaliar. Exatamente. Vou dar um parecer. E vai me dizer, você vai dar o teu parecer, pronto, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Em seguida, vai para as comissões, que são constituídas por vereadores, né? Cada projeto vai para um tipo de comissão. E aí essas comissões com base, eu vou embasar as comissões a tomarem a decisão e dar o relatório delas, né? Que seria um relatório menos técnico, né, do ponto de vista realmente político. O que interessa, esse projeto é interessante para a comunidade, não é? A população vai ganhar ou vai perder, a cidade vai ganhar ou vai perder. Você avalia isso? Não, são os vereadores. Eu só avalio se é legal ou se é ilegal. Se é só a legalidade da... Em seguida vai para os vereadores que vão alegar mais os aspectos políticos. Aí eles verificam tudo isso. É favorável, não é favorável, né, para a comunidade, aí é com eles. E quando você acha que é legal ou ilegal, existe algum confronto do vereador que entrou com o projeto ou ele acata isso, respeitando Até o momento, eu estou lá há muito pouco tempo, né, nessa... Mas até agora eles super respeitaram. Não estou dizendo no seu caso, estou dizendo o caso de qualquer um outro advogado. A maioria aceita, porque assim, quando a gente dá um parecer técnico-jurídico, a gente dá elementos e tem que justificar por que a gente acha que aquele processo, porque a gente chegou à conclusão que o projeto está ilegal. Né? Então, na maioria das vezes, eles acatam, muitas vezes a gente sugere que para que o projeto seja legal, que passe por alguma emenda e eles
reformulam o projeto, sabe? Então, eles costumam acatar. Eles não são obrigados a acatar o parecer jurídico. Até porque, às vezes, pode haver entendimentos divergentes. Eu, como assessora jurídica, dou um parecer. De repente, nós temos as consultorias externas, né? Que são empresas que também emitem parecer. Quando o assunto é muito polêmico, eles pedem um parecer da assessoria externa também. E, às vezes, é divergente. Então, às vezes, eles não acatam o parecer de um ou de outro. Eles fazem a opção por aqueles, né, que eles sentem mais segurança. Mas ali eu vejo até por pessoas que a gente conversa, com vereadores, com assessores dos vereadores, que você é uma pessoa, eu vou dizer, maleável, que você tem uma muito boa convivência na Câmara Municipal, né? Sim, graças a Deus eu fui muito bem recebida, tenho um bom relacionamento com todos, e a gente tenta falar, ninguém tá lá para impor, né? A gente tá lá, na verdade, para trabalhar em conjunto com eles para o melhor para a população, né? Em parceria com todos eles. Então, quando é viável, quando é possível, sempre a gente vai dar o parecer, né? Ou vai aconselhá-los a fazer alguma alteração para que aquilo seja viável. Isso quer dizer que se você viu num processo qualquer, não sei se eu posso chamar assim, num projeto de lei, algo que de repente não acho que isso aqui seja legal, você está também de certa forma não, 100% defendendo a população. Né? Com certeza, porque muitas vezes o projeto pode até passar ilegal. O que vai acontecer? Ou vai chegar no executivo, ele não vai sancionar, né, ele vai vetar, ou se ele sancionar, muitas vezes se inicia um processo judicial. O Ministério Público ou mesmo o interessado entra com uma ação e alega a inconstitucionalidade, a ilegalidade, e às vezes o judiciário entende que o projeto realmente, a lei, né, porque aí já vai ser lei depois de sancionado, que aqui é inconstitucional. E aí o próprio judiciário já, vamos dizer assim, aquela etapa toda perquirida e ele corta, né? A gente perde esse trabalho. Enfim, vereadores de um partido aqui, do partido A, do partido B, C, né? E você vê algum embate entre eles assim que você esteja envolvida no sentido de acatar ou não, no sentido de você rejeitar uma ação qualquer lá dentro da Câmara Municipal, não? Não tem, porque assim, o meu trabalho é muito técnico, então eu ajo de acordo com a lei, né? O que a lei dispõe sobre aquela matéria. Sim. E aí, as divergências entre eles, eu não entro, entendeu? Nas divergências entre os vereadores, porque às vezes um pensa de uma forma, e isso eu acho até interessante, né? Interessante. O respeito é salutar. Tem que ter, né? Tem que ter. Isso é a política, né? Exatamente. Na verdade. Exatamente. E você gosta de política, não? Eu acho interessante, assim, eu gosto de política, não de politicagem. Eu falo assim, a política é interessante, né? Todos nós vivemos a política. Eu falo, a política tem reflexo em tudo na nossa vida, né? Porque assim, tudo que o poder público faz tem algum reflexo na vida da gente. Então eu acho muito interessante entender esse contexto e como ele pode ser salutar, como ele pode agregar de alguma forma na nossa vida. Isso eu gosto muito. Mas tem aquele aspecto de politicagem que a pessoa sabe, vamos supor que aquele projeto é bom, mas ela não quer votar só porque é do adversário. Isso eu já não é muito a minha praia. Se você fosse uma política, então você não seria uma política partidária, não. Seria uma política pública. Né? Hoje ainda estava conversando com a Cissa, sabe que foi vereadora? Cissa, Desculpa. E a Cissa, a gente estava falando sobre isso. Exatamente, como é importante a gente ter essas divergências, né? É importante, acrescenta para todo mundo, né? Mas como é importante fazer isso com respeito. Claro. Respeitar a opinião do outro, ponderar e se ouvir o outro, eu acho muito importante, porque às vezes o outro te convence, eu acho isso bonito, sabe? A discussão para somar. Ela é bonita. Eu acho, não é porque eu sou amigo da Cissa, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela assim, também. Politicamente falando, eu acho ela muito ponderada. Eu também acho ela
bem democrática, sabe? Ela é democrática, ela é inteligente, ela estuda e ela tem isso, sabe? Não é porque é do partido dela. Se não for bom, ela não tem problema nenhum de não defender. E ao contrário, se é do partido do outro, ela acha importante, ela também é aliada e ela trabalha a favor. Eu achei isso a política Isso é muito interessante e é isso que a gente precisa. Porque é assim, né? Eu vejo assim, às vezes, o prefeito veio até aqui fazendo, tá em tudo certinho, mudou. O outro, ou ele não dá continuidade, então ele vai lá e desmancha o que o cara fez. Exatamente. E isso, inclusive, nós temos um mecanismo legal que está na lei de responsabilidade fiscal, acho que é na lei de responsabilidade fiscal, salvo engano. Você acha que a lei de responsabilidade fiscal está sendo um negócio bom para a sociedade? Eu acho que ela é um negócio bom, mas eu acho que ela é pouco utilizada. Por exemplo, nesse caso que você falou aí... Pouco utilizada ou mal utilizada? Mal utilizada, eu acho. Tem um dispositivo lá que fala que é obrigação do gestor dar continuidade ao projeto do outro, a não ser que ele justifique e ele demonstre que aquele projeto não é o melhor. Que ele não é eficaz, que ele não é funcional. Exatamente, a gente não vê isso acontecendo na prática. O outro abandona e fica. Então não tem meios efetivos, às vezes, de fiscalizar, ou as pessoas talvez não conheçam tanto, né? E aí isso vai ficando. Mas é uma questão super importante. É dinheiro público. Acontece muito. É o dinheiro nosso. É dinheiro nosso, vai ficar. Se é um projeto bacana, vamos dar continuidade, né? Claro, mas tem por questões políticas... É do outro, então não vou dar continuidade. É o outro que tem o nome na placa, então não vou mexer. Doutora Márcia, leis, elas mudam. Hoje é uma lei, né? De repente você acorda amanhã, chega no teu escritório ou chega lá na Câmara Municipal, ela já está mudada. Como é que você se mantém atualizada com leis que vêm as mudanças? Tem aquelas matérias que a gente atua no cotidiano que a gente está sempre, né, vamos dizer, de olho, seja nas consultorias, hoje a gente tem internet, vários mecanismos para a gente acompanhar a evolução, a gente tem vários sites que dão matérias diárias sobre as alterações legislativas, então a gente acompanha muito por isso. Mas é impossível a gente acompanhar tudo, porque o direito é o mundo, vamos dizer assim, tem muitas leis. Então tem algumas matérias que a gente não lida no cotidiano, que a gente verifica se ela teve alteração ou não, quando a gente se depara com algum assunto que exige a aplicação dela. Mas aquelas que a gente atua todo dia, a obrigação do profissional do direito tá atualizado, né? Então a gente tem que acompanhar os jornais informativos da OAB, e aí tem vários. Tem que ler todo dia, estudar todo dia. Todos os dias. Mas porque de repente você recebe um processo que ele não é vamos dizer, não é um trivial, né? Não é um processo que acontece todo dia, acontece uma vezinha aqui. Acontece aqui, depois lá, outra vez acontece de novo. Então aí se torna mais difícil. Exatamente. Né? Aí demanda muito estudo, muita pesquisa. Quando eu cheguei na Câmara, por exemplo, agora, existia repercutiu aí na mídia tudo, um pedido do Ministério Público de Contas para sustar o contrato da Floramar, que é um mecanismo... Isso aí deu uma briga. Conta isso agora. Conta isso aí para nós. O que é? Se foi fraudulento, foi ou não foi fraudulento? Como é que é isso? Nós não temos elementos nenhum para falar isso. Porque é o seguinte, o que chegou na Câmara Municipal até agora? Um pedido do Ministério Público de Contas, que é um representante do Ministério Público que atua dentro do Tribunal de Contas. Qual que seria o mecanismo adequado? Ele apurou, através de uma investigação do inquérito lá feito pelo Ministério Público, alguma irregularidade. Ele ia propor uma representação, uma ação junto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas direcionava. E nada obsta do Tribunal de Contas trabalhar junto com o Poder Legislativo local, né, do poder competente, que tem relação com aquela matéria, porque a Constituição nos permite a isso. Só que o Ministério Público de Contas, ele mandou um documento para a Câmara, uma representação para a Câmara, dizendo que ele tinha apurado, que houve algumas irregularidades na licitação, né? Ele fala mais da fase
externa da licitação do que da fase interna. O que quer dizer isso? Que ele atribui uma questão, uma irregularidade entre as empresas que participaram fora dos olhos da administração. Então, assim, não tem como entender ali pelo que ele coloca que a administração tenha participado disso, né? Que a comissão de licitação tenha participado disso, né? Que ela tivesse mecanismos para ela verificar que estava acontecendo alguma coisa desse gênero. Se é que aconteceu, porque também a gente não teve acesso à documentação, né? E tem algumas questões também dentro do documento que ele envia que geram algumas interrogações. Mas, então ele fala de uma conclusão e a gente pergunta, mas averiguou isso também, né? Então é um documento que ele concluiu que teve uma ilegalidade, vamos dizer assim, e ele pede para a Câmara sustar o contrato. E aí, esse mecanismo é um mecanismo não utilizado na nossa prática, no cotidiano. Quando a gente ingressa e olha dentro da nossa lei orgânica municipal, ela fala a única hora que tem o termo sustar lá dentro da nossa lei orgânica, fala sustar os atos do prefeito que exorbitem o poder dele. Então, se o prefeito emitiu um ato, se ele publicou um ato que está fora do poder dele, a Câmara tem o poder de sustar. É isso que tem na nossa lei orgânica. O que o Ministério Público pede, ele só está na Constituição Federal. Mas a gente pode aplicar essa, por analogia, a Constituição também no âmbito do município. Quando você fala em sustar, quer dizer abortar a negociação? O que quer dizer sustar? O termo sustar, juridicamente falando. Sim. Como se fosse uma medida cautelar. Não é igual assustar um chefe. Não. É como se fosse uma medida cautelar. Você paralisa um processo que tem alguma irregularidade para que haja uma correção e em seguida ele volte a tramitar. O que acontece? O que a Constituição fala com relação à sustação de contrato? Ela fala assim, o Tribunal de Contas ou o Congresso Nacional, né? Porque lá na Constituição fala do Congresso Nacional. Quando ele verifica essa ilegalidade, ele dá um prazo para que o Executivo corrija a falha. Se ele não corrigir, aí você susta. Então isso daí é um pedido de vista, vamos dizer Exatamente. assim. Não é? Exatamente. Então, assim, não houve essa etapa de pedir para o Executivo corrigir nada, apresentar nada. Então, no meu entender, meu parecer jurídico, é que não cabe sustação nesse caso. A gente está pulando uma etapa que está prevista na Constituição Federal, que seria a oportunidade dele organizar. E mesmo assim, nesse caso, a gente se questiona, é possível organizar e dar sequência? Tem outra questão que o Ministério Público pede. Ele fala assim, susta o contrato para não deixar a população sem o atendimento necessário, fica 2 anos a empresa prestando serviço até a prefeitura fazer outra licitação. E aí eu também me questiono, se há tudo aquilo que o Ministério Público conjectura no parecer dele, né? Seria o caso de fazer outra licitação? Porque não existe a probabilidade das mesmas empresas ganharem, Sim. das mesmas empresas concorrerem. Então, por isso que eu acho que isso tem que ser investigado mais a fundo. Como é que ficou esse papo? Está encerrado? Não, aí um grupo de vereadores, mesmo diante do parecer, e é direito deles, eles apresentaram um decreto para sustar. E esse decreto tem um trâmite legal. Ele vai para as comissões, né, para as comissões permanentes, e as comissões vão dar o parecer dela e vai à votação. Aí eu não sei, porque ainda as comissões ainda não emitiram o parecer. As coisas acontecerem, né? Mas, independentemente disso, tem um processo tramitando no Tribunal de Contas, também averiguando essas questões. Então, assim, independentemente daqui, essas questões vão ser analisadas e analisadas mais a fundo, como devem ser, né? Muito bem. Bom, vamos voltar lá para a Câmara Municipal. Vamos. Desculpa, eu saí um pouco do... Não, mas uma coisa vai levando a outra, né? Mas foi legal, pelo menos as pessoas vão saber melhor qual é o trâmito que está acontecendo, né? Exato. O nosso desafio é formado por vereadores de muitos partidos, ideia, ideologia, tudo diferente. Nós até falamos um bocadinho mais superficialmente ali atrás. Como é que você vê isso, essa ideologia diferente, partido diferente? Como é que você vê isso dentro da Câmara Municipal no dia a dia?
Bom, essa é uma matéria muito discutida, né? Tem muitas vozes contrárias, né? Porque diz assim, ainda mais com a questão do coeficiente, né? É que está aqui embaixo, já aproveitar. Não me entra na cabeça. Então vou deixar depois. Não, pode até falar, não tem problema não. Então tem a questão do coeficiente, que às vezes as pessoas se indagam. Um vereador teve mais voto que o outro, por que o outro que entrou, né? Mas o que na minha visão foi a vontade do legislador? Eu fui mais votado e acabei ficando de fora. Pois é, quando a gente olha assim parece injusto, né? Mas eu acho que o legislador, isso é um entendimento, uma conclusão que é minha, né? Existem algumas opiniões divergentes na doutrina. Eu acho que o legislador, ele quis colocar dentro da Câmara, que é a casa do povo, o maior número de pensamentos divergentes. Né, para representar todos os grupos necessários, né? Todos os grupos necessários, não, todos os grupos possíveis, né? Cada partido tem uma visão, tem uma ideologia, tem um princípio. Então, se a gente pensasse em regra, em princípio, né? Se a gente colocar um número de partidos grande dentro da Casa de Leis, a gente vai estar melhor, todos os grupos vão estar representados de alguma forma. Mas isso se não for muito bem processado, tumultua, né? Muito. Tumultua, com certeza, né? Porque assim, a gente sabe aquilo que a gente volta a falar. A gente tem que aprender, né? A gente tem que ter, assim, a inteligência, vamos dizer, que nós estamos lá para representar o nosso grupo, sim, os nossos princípios, sim, mas acima de tudo uma população. Né? Então, a gente tem que pensar no bem comum, acima do bem particular, acima do bem de um grupo, até porque isso também é o princípio do poder público. Você agir de forma imparcial, sem olhar a determinado grupo, olhando o todo. Então, eu acho assim, que essa discussão é sadia, né, de várias pessoas diferentes, que pensam diferentes, que têm ideologias diferentes, mas se respeitando. Né, para que se chegue ao bem comum, que esse é o nosso ponto principal, né, o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada. Né? Doutora Márcia, eu fico pensando assim, porque nós temos, Poços de Caldas hoje, nós somos exatamente em quantos mil habitantes aqui? Cada um fala uma coisa, né? Fala em 170, 180, mas eu acho que a história vai um pouquinho além disso daí, né? Também não importa, né? Agora, eu acho que passa de 200. Eu acredito também. Fora a população flutuante, né? Quanta gente muitos estudantes. E sai da cidade vizinha para vir trabalhar e volta, não é? Exato. Então, e aí o número de vereadores numa Câmara, ele depende da população? Depende da população. Porque nós iniciamos, eu não sei se foi esse ano que aconteceu isso, acho que no ano anterior. Acho que no meio da legislatura, da legislação ou da gestão, aumentou-se o número de vereadores. Exatamente. É porque tem, até pelo censo, né, geralmente se faz o quantitativo da população, aí com base nisso se vai confrontando com a lei e verificando quantos vereadores quantas cadeiras o legislativo deve ter, né? Então isso altera de acordo com a proporção. O número da população e a legislação. É bom tomar um café? Vamos, né? Vai ter café hoje? Isso é importante, né? Deixa eu te falar uma coisa. Bom, nós falamos aqui da importância do direito civil e do processual, né? Nós já falamos das mudanças de lei e para a gente até meio... uma outra pergunta que antes da gente meio que fechar a história aqui. Por que que um vereador, ele tem que... Porque antes eu não sei se era antes dois... como é que nós falamos lá? Duas pessoas apoiando. Nós usamos, me fugiu o nome aqui. 2 assessores. Sim, por que 2 assessores? Então, quando eu assumi a Câmara, já tinham passado para 2 assessores. Antes era um, né? Mas parece que estava sendo um número insuficiente, segundo o fluxo do trabalho, né? E aí se decidiu lá na Câmara, passou um projeto, foi aprovado para se aumentar para 2 vereadores por
por vereador. 2 assessores por vereador, desculpa. E aí é o bastante. É o bastante. Ainda tem algumas questões que ainda sobrecarregam, né? Não, eu acredito que os próprios gabinetes, né, devem ter as dificuldades, mas aí a gente não participa disso no dia a dia. Mas aí a gente nota que o trabalho, o número do trabalho, né, a quantidade de trabalho, ela é bem intensa, né? Desculpa, pode. E eles trabalham, assim, as assessorias, né, em apresentar projetos de lei, ajudar o vereador na discussão daquele projeto, de entender, para que eles entendam se os pareceres jurídicos estão corretos ou não. Eles fazem esse trabalho dentro do gabinete. Então, e também faz o trabalho político do vereador, né? Auxilia nessa questão, na questão publicitária, na questão política. Eles também assessoram nisso. Então, o trabalho é bem, realmente puxado. Né? Eu te fiz também essa pergunta pelo seguinte: outro dia eu fui conversar com um amigo lá, amigo em comum nosso, Pedro Bertozzi, que hoje é um assessor do vereador, como é que chama? Do Claudinei. Do Claudinei. E aí, gente, conversando e tal, e nossa, rapaz, pauleira, então ele estava mostrando ali, né, o funcionamento da história, a logística da coisa. É um negócio puxado pra caramba. Eu brinco que deve ficar alguém trabalhando lá à noite, porque todo dia a gente tenta deixar o mais organizado, no outro dia a caixa tá cheia. Né? Que realmente é muitas pessoas trabalhando, né? Isso tudo passa pelas suas mãos, não? Algumas questões não. Por exemplo, os projetos de lei todos passam, processos licitatórios, né? Às vezes atos de mesa, alguma eventualidade, alguma reunião mais importante que a mesa ou o presidente precisa, né? Mas assim, ó, o que é mais particular, obrigada, viu? O que é mais assim ligado ao gabinete do vereador, geralmente não, né? Às vezes eles pedem para participar ou pedem alguma opinião, mas essa parte são os assessores deles que trabalham mesmo. E já chegou algo para você que você falou assim, nossa, pelo amor de Deus, gente. Não, assim, ó, não dá. Até o momento, eu tenho notado que eles são coerentes. Eu acho que eles já tiveram uma experiência, porque assim, ó, como eu assumi agora e eles já estão, vamos dizer assim, na parte final, né? Porque já passaram da metade do mandato, desculpa. Como eles já transcorreram, então eles já têm uma ideia do que eles podem fazer, do que eles não podem. Então, assim, não chegou nada absurdo pra mim, não. E já chegou alguma coisa engraçada? Falou, pô, é de rir isso aqui. Não chegou? Até agora, não. Umas coisas absurdas? Não, até agora não. Às vezes chega assim, ó, alguma questão que já existe lei federal. Aí a gente mostra, olha, aqui, né, o que é legislação federal. Às vezes tem algumas peculiaridades que são exclusividades do poder público, do executivo, no caso, não é uma atribuição do poder legislativo. Chegam algumas questões assim que são complexas mesmo, é difícil de entender, né? Se a gente não está muito familiarizado, a gente realmente confunde. Então, às vezes é iniciativa privativa do executivo e eles propõem, né? Aí tem questões que eles não podem entrar na esfera, a gente tenta orientar, olha, tira isso, vai por esse viés, vai por essa parte. Mas, no geral, eles são muito sensatos. Toma o teu cafezinho. A doutora Márcia, o que você acha mais, vamos dizer, mais intenso, mais puxado, mais frenético? A assessoria de uma Câmara de Vereadores, né, de uma Câmara Municipal, ou a advocacia geral, vamos dizer, a advocacia privada? O que é mais interessante, né, vamos dizer assim? Eu gosto muito do direito público, muito. Então, assim, ó, as matérias que eu lido na Câmara, eu adoro, que é direito constitucional, direito administrativo. E no escritório, a gente não tem muito essa ligação. No escritório, eu adoro advocacia, adoro. Mas é uma questão assim, eu não consigo muito separar o cliente do amigo. Então, eu me envolvo nos problemas eu levo para casa, eu fico sofrendo quando eles querem divorciar. Então, isso, de alguma forma, assim, me deixa... eu falo assim que eu preciso... Meio angustiada. Angustiada. Isso, assim, ó, no público não tem tanto isso, sabe?
Então, no poder, na advocacia privada, eu me envolvo muito. Eu quero ver o problema resolvido. Um você trabalha com a cabeça, o outro você não consegue, trabalha com o coração, né? Exatamente. Eu sou muito coração. Às vezes eu penso assim, às vezes o Maurício brinca comigo, por que você vai trabalhar com essa área? Porque você não consegue desligar. Eu não consigo mesmo, eu não consigo desvincular, sabe? Então você jamais poderia ser médica, né? Não, eu acho que não. Porque realmente eu falo assim que eu vivo a história, por isso que eu falei, né, que quando eu acredito na história da pessoa, eu mergulho com ela na causa. E então eu mergulho em todos os sentidos, sabe? Eu sinto, às vezes eu brinco assim que a gente fica, às vezes toma até ranço da outra parte. Mas outra coisa muito importante na advocacia, a gente aprender, né, a ter limites. Por exemplo, não envolver a questão profissional com a questão pessoal. Eu tenho sim, mas eu não deixo isso me levar para o processo. Tá. Então, eu não fico, não acho que o advogado da parte adversária é meu inimigo, porque tem colegas que fazem isso. Assim. Né? Então, tá defendendo partes contra a nossa disputa ali, vamos dizer, tem que ser respeitosa e dentro dos autos. Fora dali, a gente tem que ser amigo da mesma forma, né? E mesmo assim, as partes confundem muito isso, né? E essa questão é uma questão desgastante. Você já teve algum desgaste nesse sentido? A maioria dos casos que eu tive, tanto os advogados quanto os colegas, a forma que a gente conduz também, né? Tentar conduzir com respeito o processo, não ofender a parte contrária, porque tem colegas que fazem isso. Então eu tento conduzir dessa forma. Mas a gente nota que tem pessoas que levam mesmo você com essa simpatia, eu acredito que você não tenha nenhum ranço, nenhuma inimizade por conta de um processo qualquer. Não, até brinco com um colega meu, que ele se chama Denner, sabe? Ele é de Passos. E nós fomos adversários num processo aqui e a gente se conheceu através desse processo. E viramos amigos. E aí eu brinco com ele, assim, eu devia ter raiva de você, mas eu não tenho. Porque é realmente isso que eu acho que tem que ser ali no processo, a gente defender da melhor forma os nossos clientes, sempre, mais uma vez, falando com respeito, né? Respeitando tanto o colega quanto as pessoas. Porque eu falo que as histórias precisam ser respeitadas, né? A gente não sabe o outro lado, né? A gente ouve só uma história, então a gente precisa realmente... Às vezes, até no processo, a gente percebe isso. Se ouvir um lado, né? Quando você começa a ouvir o outro lado dentro do processo, ver as provas, você começa a ponderar melhor como que realmente, né, o processo deve ser conduzido, que as partes, às vezes uma tem razão numa parte, outra tem razão na outra, né? Doutor, e o futuro da advocacia, tanto na pública quanto na privada? Como é que você vê na pública, como é que você vê na privada esse futuro? Tanto a questão da advocacia pública quanto a privada, eu penso o seguinte... que nós, operadores do direito, temos que estar preparados para a evolução, tanto a tecnológica, que a gente falou aqui, como as mudanças legislativas. O nosso sistema, em todos os sentidos, ele está assoberbado. E ele tem que passar por algumas alterações, já vem passando por algumas alterações. Tinham processos, por exemplo, que eram só judiciais, que hoje não são mais. Uso capião. Antigamente era só judicial, hoje pode ser feito em cartório. Adjudicação compulsória, retificação diária. A gente tem o REURB para reorganizar algumas questões de loteamentos irregulares. Então, já vem tentando tirar do poder judiciário algumas questões. Tem um projeto super interessante já tramitando aí no governo federal para se aprovar que a execução, seja execução fiscal, seja execução de nota promissória, de cheque. Isso tudo dá agilidade no processo. Para que vá a cartório. Tem um projeto para isso, que as execuções sejam em cartório, né? Porque tem questões que não precisam ser judicializadas, realmente não precisa. A gente tem que deixar o judiciário, eu penso, e o poder público, aquilo que realmente precisa, com aquilo que realmente tem divergência, aquilo que é litigioso, né? Fora isso, aquilo que a gente pode resolver, olha, é um cheque. Não tem nenhum tipo de
fraude, não tem nenhum tipo de rasura. Um cheque precisa ser executado. Vamos tentar atalhar, vamos dizer assim. Vamos no cartório, vamos protestar, outra pessoa vem, ela faz a defesa dela, vê que bem que ela tem para conseguir fazer aquilo, ou faz até um acordo. Então a gente precisa evoluir para isso, né? Eu tento, todo tempo, colocar minha mente, sempre quando uma pessoa me procura, como que eu posso fazer para cooperar para que isso seja mais ágil. Sim. Hoje, existem estudos, né, do CNJ que falam que a cada 10 processos judiciais que entram, só 3 saem. Então, quer dizer, cada dia que passa, esses processos estão aumentando. Então, assim, é muito difícil para o judiciário. Não é culpa do judiciário. É culpa de um sistema que já vem muito afogado, né? Arcaico há muitos anos. E a gente precisa... Essa solução só tem... se a gente unir esforços, né, para um bem comum também, para tentar melhorar essa situação. Então, por exemplo, quando eu recebo um cliente, a primeira coisa que eu faço, eu posso entrar em contato com a parte adversária para tentar uma composição amigável? A gente não costuma nunca entrar com o processo antes de perquirir essa etapa. E a tecnologia entra aí também e ajuda muito. Também ajuda muito. Hoje também tem meios eficazes na lei para isso. Hoje existe, porque as pessoas achavam assim, meu problema só está resolvido se o judiciário resolver, se tiver uma sentença. Então hoje a gente pode fazer um acordo e levar a juízo só para o juiz homologar, o que faz com que aquele acordo tenha força de sentença. Sim. Então existem muitos mecanismos, instrumentos para nos auxiliar, e cada dia a advocacia, eu tenho certeza que vai trazer mais isso. Muito bem, doutora Márcia. Você quer acrescentar algo aí para a gente fechar nossa conversa aqui, que para mim adorei a nossa conversa, nosso papo, né, Lucão? Eu espero ter contribuído de alguma forma, viu, Marcos? Agradeço muito a receptividade, o carinho de sempre. Mais uma vez, um abraço para a família, um beijão para a Laura, que é uma querida, né? Que vive aqui no lugar mais especial do meu coração. Eu sempre te falo isso. Você me falou isso, verdade. E ela realmente, a gente teve um contato curto, porque logo ela foi pro Rio, mas muito intenso, né? E eu gosto muito dela. Eu falo assim que é uma pessoa que realmente, eu falo que tem luz. Eu falei, né, para ela que você viria aqui, né? E ela falou, vou assistir. Faça esse esforço, fala pra ela fazer esse esforço. Não, mas ela assiste, ela assiste. Inclusive, ela deve vir aqui bater um papo. Ela precisa vir bater um papo, porque falar de moda circular. Exato, eu acho fantástico aquele projeto dela, a loja dela, todo mundo precisa conhecer, quero fazer aqui uma propaganda. 360 by Laura. 360 by Laura. Muito interessante, eu acompanho. É fantástico, realmente a gente precisa fazer isso. E lá tem um dedo, os 10 dedos do Lucas também. Lucas que legal. Fica por trás ali também, como aqui, né? Por isso que essa família é tão maravilhosa, né? Um sempre apoiando. A gente tenta, com tropeços, a gente tenta... Como todas as famílias, lógico. Mas a gente nota tropeçar, que essa vontade de ajudar o outro, né? O carinho, isso faz muita diferença. Nosso parceiro. Doutor, leva meu abraço, doutor Maurício, e diga a ele que eu quero que ele venha aqui para bater um papo. Tenho certeza que ele virá e com o maior prazer do mundo, viu, Marcos? E eu tenho certeza que vai ser mais produtivo, porque como eu te disse no início... Mais produtivo? Pode ser igual. Porque ele tem uma oratória, uma capacidade de síntese que eu fico admirada sempre. Agora eu só não vou te levar na rádio, sabe por quê? Porque não você vai tomar meu lugar e eu vou ficar Imagina, de jeito nenhum. Vou te falar, você é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional exemplar, que faz a diferença também. Porque é outra questão que a gente estava falando, né? Da questão do respeito, de não, também, né, nessa área de vocês, né? Não sair divulgando sem saber antes do que acontece. Também é uma arma perigosíssima. Exatamente. Né? E eu noto isso. Você tem realmente, assim, a perspicácia para isso, né? A responsabilidade de estar com o microfone. A gente tem que saber com quem fala e o que fala. Exatamente. Não é verdade? Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a você e a todos lá, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada também, viu, Lucas, e a todos que nos assistiram. Pois fechamos aqui mais um Café com Manteiga para voltar na próxima quinta-feira, tá? Doutora Márcia Cunha falando com a gente aqui e papo bacana, né? Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá.